E aí, pra você, Ale, Dudu começa com o titular? Sim, pra mim começa pelo momento que vive o Atlético, né? Sem contar com todo mundo, né? Sem contar, por exemplo, com o Coelho, que ainda está indisponível, pelo fato do Cuca ter dado várias oportunidades para alguns jogadores que acabaram não se firmando, né? Você pode colocar nessa lista aí o Bernard, você pode colocar nessa lista o Igor Gomes, você pode colocar um pouquinho mais para trás com outra função, mas aí congestionando mais o meio, Fausto Vera. Você pode colocar aí nessa lista, sabe quem? O Caio Paulista, pro Rubem jogar na segunda linha. É verdade. E esses jogadores simplesmente não conseguiram se firmar, né? Na ausência principalmente do Coelho, não conseguiram se firmar. Então, por essa carência e pelo fato do Cuca já conhecer muito o Dudu, pelo fato dele estar treinando bem, são as informações que a gente tem, pelo fato dele, do Cuca querer acelerar um pouco mais o entrosamento do Dudu, principalmente com o Hulk, né, e também com o Rony, enfim, por todos esses motivos, eu acho que o Dudu deve jogar e tomara que jogue bem, né, porque a gente já viu o Dudu passar por fases em que ele era o melhor do time do Palmeiras, né? O melhor do Campeonato Brasileiro, absolutamente desequilibrante. Ele estava assim aqui em Minas Gerais? Não estava. Mas eu vou te dizer que ele não estava jogando mal. Não, era naquela... Nossa, enrolei todo. Naquela no momento fase em que ele sai, ruim do Cruzeiro, que não conseguia encaixar, ele era um dos... Estavam melhor. Talvez ele e o Mateuzinho, que o Mateuzinho, na dúvida, você fala que o Mateuzinho tá jogando bem. Ah, não, mas ele tava machucado. Mas ele tava bem. Tava bem machucado. Entendeu? O Mateuzinho sempre tá bem. Até machucado. Então o Dudu junto com o Mateuzinho pra mim eram os melhores ali. Depois o Mateuzinho se machuca, mas ele acaba indo pro banco e, enfim, daí acontece tudo que aconteceu. Ele não tem a sequência, mas ele não tava mal. Ele não era o Dudu da sua melhor fase, mas não tava mal, não. Realmente. E a gente até falava, né, que quando ele entrava, ele tava bem, era o cara que tentava alguma coisa lá na frente, porque o Cruzeiro tava com um problema no ataque, o Caio já tava machucado. Sim. Né? O Gabigol não tinha se encontrado ainda. Verdade. Aí tentou Lautaro centralizado, não sei o quê, era ele que tava dando conta do recado lá na frente. O Matheus Pereira ainda tava naquela fase um pouco indecisa, não sabia o que ia acontecer com a vida dele, alguns jogos ele nem ia, né, nos amistosos e tal, e o Dudu tava meio que segurando o BO, mas enfim, são outras fases agora, e eu acredito que ele seja titular, e é o que eu faria também no lugar do Cuca. Aliás, o Cláudio pode responder isso pra gente. O Dudu vai ser titular ou não, Cláudio? Olha, o Dudu está treinando no Galo há um mês, então se preparou bem fisicamente, participou do jogo treino no último sábado e está muito ansioso para essa estreia. Vem treinando bem, sim, jogador que tem qualidade, é um atleta de confiança do Cuca e por isso tudo indica que ele será titular amanhã contra o Internacional nesse jogo, 9h30 da noite na Arena MRV. Um atrativo a mais, né? Para o torcedor do Galo. Vai ser o último jogo desta primeira parte do campeonato. Depois teremos aí um mês com férias para os jogadores, 13 dias, uma intertemporada durante o Mundial de Clubes. Então, o Dudu amanhã, atração junto com o Hulk na Arena MRV. O que preocupa no Dudu, né? É em relação ao número de jogos. Estava fazendo um levantamento aqui. O Dudu jogou pouco do ano passado para agora. Na temporada de 2024 pelo Palmeiras, ele teve o primeiro semestre ainda se recuperando de uma lesão no joelho. E no segundo semestre ele já anunciou que iria sair, né? Teve aquela negociação que não se concretizou com o Cruzeiro e acabou entrando pouco com Abel Ferreira. Em 2024, no total, o Dudu fez 19 jogos. Isso é um número muito baixo aqui no futebol brasileiro. E esse ano, pelo Cruzeiro, ele já fez 17 jogos, com 2 gols. Eu fiz a média de minutos do Dudu, são 57 minutos de média. Então, quando teve no Cruzeiro, jogou. Só que ele tá aí um mês, né? Pouco mais de um mês sem atuar. De qualquer forma, o Cuca confia bastante no jogador e ele também tá ansioso aí pra logo mostrar serviço com a camisa do Galo. Ele deu uma entrevista à Galo TV falando que tá pronto. Se o Cuca quiser, ele tá pronto para poder fazer estreia. Falou de como foi recebido, né? Pelos jogadores, falou do Hulk.
a parceria com o Hulk, e eles usam uma frase assim: jogador inteligente conversa com jogador inteligente, né? E aí também foi uma declaração inteligente, né? Porque o que acontece, eu já tentei explicar isso aqui de uma forma que acabe não ferindo ninguém, o que normalmente eu não consigo fazer. Mas o Hulk é um cara que ele tem um diálogo um pouco diferente das opções que hoje o Cuca tem pro ataque. Por quê? Porque o Coelho, o Júnior Santos, o Rony são jogadores de velocidade, não são pensadores do jogo, né? E é normal, e a característica, e aqui não é nenhuma crítica, né? Destrutiva, nem nada disso, é só a característica do cara. E é a característica, inclusive, que o Cuca gosta nos seus times, né? Jogadores de lado de campo, que tenham muita velocidade, que saibam recompor. E que são construtores, né? Exatamente. Então, só que o Hulk, ele precisa de um diálogo, que alguém fale a mesma língua dele. Né, que acontecia inclusive com o Paulinho, onde os dois fizeram bastante sucesso, e agora tem chance de acontecer com o Dudu. O Dudu já não tem essa explosão, já não tem essa velocidade das opções que o Cuca tem para o lado do campo, mas ele é um pouco mais pensante, né? Um cara que pensa mais o jogo, é um cara que pode fazer uma tabela de primeira, pode entender a movimentação do Hulk. Então, se esse entrosamento acontecer, vai ser maravilhoso pro Atlético. E tem um outro detalhe também, né? Quantos jogadores com a lesão do Coelho o Cuca tentou ali naquele setor? Nossa Senhora. Tentou Bernard, que não conseguiu até agora aproveitar a chance que teve, e não pode reclamar de chance. Não. Né? Tentou o Igor Gomes. Sim. Tentou... É o que eu falei, ele tentou como titular para tentar encaixar o time várias peças, né? O Fausto Vera, para você dar um pouco mais de liberdade, por exemplo, o Scarpa. Você tentou o Caio Paulista para dar liberdade pro Rubens, né? Até 3 zagueiros ele tentou jogar. Ele teve várias alternativas, e o Júnior Santos mesmo, que é um cara que a gente tem uma expectativa muito grande, porque ele foi a principal contratada. É bom a gente lembrar, né? Júnior mais cara. Mais cara, e o jogador que veio com status para ser talvez o segundo melhor do time. Sim. Né? E a coisa não vai, a coisa não acontece, né? Então o Júnior Santos também é um cara que o Cuca meio que não tá podendo contar muito. Tomara que esse período sirva para ele entrar em forma, se ele for realmente continuar no Atlético, né? Mas por isso que eu falei que eu acho que o Dudu vai jogar, porque as alternativas que ele tinha, ele já usou todas e nenhuma convenceu.